Olá, minha gente, sejam todos bem-vindos ao podcast Papo de Redação desta sexta-feira. Aqui quem fala é o Lucas Luquezzi. Muito obrigado aí pela sua companhia na Rádio Folha FM 100.3 e também no canal da Folha no YouTube. Você que está aí em Bonfim, na região norte do estado, seja muito bem-vindo. Você que está acompanhando a gente pela 94.7 de Bonfim. E desde já convidando você a acompanhar o nosso Papo de Redação. Mande o seu comentário, a sua sugestão de matéria, de entrevista para o nosso 999715300 e tem a seção de comentários do canal da Folha no YouTube e os nossos cortes nas nossas redes sociais da Folha, no Instagram, no Facebook e no Twitter. Olha, minha gente, vamos falar hoje sobre notícias policiais, de acidentes de trânsito, curiosidades sobre esta sexta-feira 13 e também sobre as recomendações que o Ministério Público tem feito para o governo do Estado. E vamos começar por elas, né? Foram duas recomendações e a abertura de investigações a respeito de possíveis irregularidades, né, por parte da gestão do governo do Estado. E eu vou falar da primeira, olha só, gente. O Ministério Público de Roraima recomendou que o governador Antônio Denário exonere servidores comissionados, servidores de funções de confiança e servidores temporários que são selecionados por meio de processo seletivo para reduzir a folha salarial ainda neste quadrimestre, né? Então, de setembro a dezembro, né? O Ministério Público se refere a este quadrimestre. O pedido ocorre após o Estado superar em quase 3 pontos percentuais o limite máximo de 49% de despesa total que o Estado tem com a folha de servidores, né? Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece um percentual de 49% do orçamento, né, para que os governos possam atingir, né? Esse é o máximo, o teto, né, que o governo tem que pagar com folha de pagamento. O governo do Estado, né, aqui em Roraima, isso segundo a recomendação dos promotores de justiça Luiz Antônio Araújo de Souza e João Xavier Paixão, eles consideram que no segundo quadrimestre de 2023, de maio a agosto, o governo estadual atingiu a marca de 51,61% em despesas com o pessoal em relação ao valor total do orçamento, e o que é proibido. Já no primeiro quadrimestre deste ano, o Estado já havia alcançado o patamar de 47,39% acima do limite prudencial, portanto, né, de 46,55%. O MP diz que o aumento da despesa com pessoal, quando está acima desse limite prudencial de 46%, demonstra claro desequilíbrio entre as receitas e despesas estatais e a ausência de responsabilidade fiscal do governador, o que a curto, médio e longo prazo provoca, né, reflexos negativos diretos na manutenção de serviços públicos. Agora, outra recomendação do Ministério Público para o governo é para que o Poder Executivo Estadual publique diariamente as edições do Diário Oficial do Estado, o site que dá publicidade aos atos administrativos e confere plena eficácia a essas decisões governamentais. Ficou quase 15 dias sem atualização entre o fim de setembro e o início de outubro. O MP relata que o diário tem sido publicizado de forma intempestiva, né, ou seja, fora, né, da data, uma vez que as publicações não são realizadas na data da respectiva edição. Por exemplo, se hoje, que é 13 de outubro de 2023, o governo publica a edição do que foi decidido, né, os atos governamentais do Estado, o MP quer que isso seja publicado no mesmo dia. O que acontece, na verdade, é que o governo tem demorado dias e dias para poder publicar os seus atos administrativos. Para o órgão de controle, essa irregularidade viola o princípio da publicidade e o dever de transparência, assim como ao direito fundamental à informação. Denário tem até 10 dias para informar sobre as providências adotadas para cumprir as recomendações e, caso as recuse, o MP poderá adotar medidas judiciais e extrajudiciais contra o governador. E para averiguar os dois casos, como eu tinha falado, o promotor Luiz Antônio abriu investigações.
Procurado para falar sobre essas recomendações, o governo disse respeitar todos os posicionamentos de órgãos controladores, informou que vai analisar as recomendações e que vai se pronunciar a respeito desse assunto. Vamos seguir acompanhando, né? Cada dia mais a gente vai vendo como é que a saúde financeira do Estado está, né, em relação ao seu orçamento, aos seus gastos. Inclusive a coluna parabólica tem acompanhado muito isso, né? Inclusive falando que essa crise no Estado já está afetando a Assembleia Legislativa, né, com a corte de benefícios, né, de auxílio transporte. Então a gente convida você a acompanhar esses desdobramentos aqui no podcast e também no nosso portal folhabv.com.br. Olha, chamei a Marília Mesquita aqui para conversar um pouquinho sobre notícias policiais. Infelizmente, muitas tragédias acontecendo, né, Marília, nesse final de semana. Oi, Lucas. Oi para você que está acompanhando aqui o nosso papo de redação pelas ondas da Rádio Folha, pelas ondas também da Rádio aí de Bonfim, pelo nosso YouTube. Sexta-feira 13, bem com cara de sexta-feira 13, foram registrados aí 4 óbitos aqui no estado, 3 deles vítimas de acidente de trânsito e um que tentou a sorte ali com a equipe do 2º Batalhão da Polícia Militar, porém se deu mal, que foi o Gabriel dos Santos Souza, de 18 anos. Ele é suspeito de envolvimento no assassinato do motorista de aplicativo que nós noticiamos aqui no final de semana. Essa ocorrência, ela aconteceu nesta sexta-feira, lá no bairro Raiá do Sol, e de acordo com informações obtidas pela reportagem, no momento da abordagem, o Gabriel, ele investiu contra a polícia, que revidou e ele acabou levando a pior, acabou morrendo. Foi encaminhado para o Hospital Geral de Roraima, porém não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. Com ele foi apreendido uma arma de fogo e 3 munições, sendo uma delas deflagrada e usada, né? Que já foi usada. E o Gabriel, ele já tinha passagem por roubo com simulacro. Então, ele já estava no mundo do crime, aí, apesar de ser bem novinho, tem apenas 18 anos, ia completar 19 anos agora, dia 30 de outubro. Nossa. Porém, já tinha aí essa passagem por roubo. Acabou de sair das fraldas e aí já tá nesse mundo. Lamentavelmente, né, gente? Simulacro é a famosa arma falsa, ou réplica de arma, né, Marília? Isso, arma falsa, réplica, que a gente chama de simulacro. Nem saiu das fraldas ainda, né? 18 anos, ia completar 19. O mês das crianças, cara. Lamentavelmente, assim, com todo respeito, né, gente? O riso aqui, gente, eu não tô rindo, é muito triste, mas é porque quando às vezes eu fico nervosa, a minha reação é de riso. Mas o mês das crianças aí ia completar 19 anos, agora é dia 30, e agora vai comemorar aí, sabe Deus aonde. Olha, vamos falar agora de 3 casos de acidentes com vítimas fatais. Vamos falar do caso do pedreiro que morreu no HGR após ser atingido por uma caminhonete que invadiu a preferencial. Que caso é esse, Marília? Esse caso, Lucas, a vítima foi o Jackson Jesus Lara Espinosa, de 39 anos. E esse acidente ele aconteceu lá na rua Papa João Paulo II, no bairro Doutor Silvio Leite, na noite de ontem. E, de acordo com populares, eles informaram para policiais da Companhia Independente de Policiamento de Trânsito, a CIPTU, que o condutor da L200, ele era um idoso de 77 anos, ele teria invadido a preferencial e acabado colidindo na bicicleta elétrica que era conduzida pela vítima. O motorista da L200, ele seguia pela rua Papa João Paulo II, sentido rua Laura Pinheiro Maia, não parou na via lá e acabou causando esse acidente. A vítima, ela tentou ainda desviar do veículo, porém essa colisão ela foi inevitável e ele acabou indo para debaixo do carro, e o carro provavelmente também passou por cima dessa vítima. Ele foi socorrido às pressas aqui para o Hospital Geral de Roraima, foi socorrido pelo SAMU, e ele teve traumatismo craniano e traumatismo no tórax. Chegou muito grave aqui no Hospital Geral, porém ele não resistiu aos ferimentos e acabou indo a óbito na unidade hospitalar. É uma pena, gente. Mais uma vítima desse trânsito
assassino que a gente tem aqui no estado de Roraima. Motorista morre ao bater contra cavalos e capotar carro na BR-174 em Amajari. Que situação, hein? Isso, nós tivemos 2 acidentes de trânsito com vítima fatal no interior do estado. Esse foi lá no Amajari e o outro foi no São João da Baliza. Esse caso que a gente vai falar agora, a vítima ela ainda não foi identificada oficialmente, então a gente ainda não tem os dados dela, mas esse acidente aconteceu após a vítima bater contra 2 cavalos. Esse acidente ele aconteceu na noite de ontem e os 2 animais também morreram. De acordo com a PRF, o acidente ele ocorreu no quilômetro 622 da rodovia, lá na BR-174, e o carro ele seguia no sentido Boa Vista quando bateu contra os animais que atravessavam a pista. Com o impacto da batida, o veículo capotou e o motorista morreu ainda no local. Outros motoristas que passavam pelo local acionaram a PRF. A equipe do Instituto Médico Legal, IML, estiveram no local e fizeram a remoção do corpo aqui para Boa Vista. A perícia o laudo pericial da PRF, ele deve ficar pronto em até 5 dias, que aí mostra as causas desse acidente, como foi a dinâmica de tudo isso. Olha, gente, é uma ocorrência pior do que a outra. Essa aqui, eu não sei, na verdade, a meu ver, né, é bem pior. O motociclista morre esmagado por caminhão após derrapar em vicinal. Imagina a dor dessas famílias, né, desses acidentes fatais, hein? O acidente de Amajari, que a gente contou agora há pouco, a vítima ela também ficou muito machucada, assim, muito, muito destroçada pelas imagens que eu vi, assim, a vítima também ficou muito, muito machucada. E esse caso agora foi o Jardel Sebastião da Silva, de 27 anos, que ele também morreu nessa quinta-feira, após derrapar a motocicleta que pilotava e ser esmagado por um caminhão lá no São João da Baliza. De acordo com informações da Polícia Militar, o acidente ocorreu no quilômetro 15 da vicinal 29. De acordo com testemunhas, o condutor da motocicleta ele entrou rápido na vicinal e não percebeu que o caminhão, conduzido por um motorista de 52 anos, vinha sentido contrário. Ainda conforme as testemunhas, ao ver o caminhão, o motociclista ficou assustado e freou. Na sequência, a moto derrapou e ele caiu, e aí o caminhão acabou passando por cima da vítima. Uma equipe do SAMU foi acionada, só que quando eles chegaram lá, infelizmente a vítima já tinha ido a óbito. O motorista do caminhão ele permaneceu no local do acidente, prestou esclarecimentos aos policiais, afirmando que a vítima entrou na vicinal de moto inesperadamente. Os militares realizaram o isolamento do perímetro para preservar a cena do acidente e acionaram a perícia, e o corpo também foi removido aqui para o IML em Boa Vista, onde passou pelos exames periciais. Pois é lamentável. A gente deseja aí solidariedade às famílias que perderam, né, entes queridos nesse final de semana, nesse feriadão prolongado que só começou. Só começou ontem, foi o primeiro dia desse feriado prolongado, então hoje, provavelmente, bora ver como é que vai ser essa sexta-feira 13, tem o sábado e o domingo, que já é de lei aqui, ser um final de semana bem violento e bem sangrento. Pois é, Marília, ontem eu estava falando aqui sobre o caso da Carolina Cordeiro e os 3 filhos que foram expulsos, né, de casa. A gente tem aqui atualizações, né, em relação às ajudas que a Carolina já recebeu. Quero agradecer desde já o povo que se sensibilizou, né, com a história da Carolina, porque é uma história muito comovente, né? Porque imagine uma mulher que sozinha para criar os seus 3 filhos, depois que ela denunciou o marido por agressão e a sua sogra, né, foi expulsa de casa pela família do agora ex-companheiro, né? Os suspeitos de agredi-la foram presos, receberam liberdade provisória. Essa justiça do Brasil, essas leis, esses códigos penais que a gente tem aqui no Brasil, hein? Vou te contar, hein, Marília? Então, a gente precisa de uma reforma urgentemente para proteger as nossas mulheres, né, Marília? Você como mulher,
como é que você analisa, né, o que você tem a falar um pouco sobre a questão do cenário da violência doméstica no Brasil? Eu tenho que ter muito cuidado ao opinar sobre esse caso, porque ontem, quando você me contou que ele tinha sido liberado, você viu o surto que eu dei aqui na sala. Eu tive um pequeno surto, no sentido de defesa da vítima, porque a Carolina, já é a segunda matéria que nós fazemos com ela. A primeira foi eu que fiz, ela pedindo ajuda. E a Carolina, ela tem 3 filhos e 2 deles têm problemas de saúde. São 2 meninas. Uma tem taxoplasmose e a outra tem microcefalia. Isso. E no dia que nós fizemos a primeira matéria, ela recebeu muita ajuda. E o marido dela, ele não gostou da ajuda que eles receberam. Então, aí já é um ponto que já causa revolta, porque eles receberam ajuda, ele recebeu uma proposta de trabalho com carteira assinada, recebeu uma bicicleta para ir trabalhar, e mesmo assim, ele achou ruim. E depois de toda essa ajuda que ele recebeu, ele começou não só ele, mas também a família dele, começaram, né, a expulsar ela de casa, começou aí esses problemas com a família dele. E agora, ele e a mãe dele agrediram ela, isso é de revoltar. Mas ele, como homem, que é o companheiro dela, e a mãe dele, que eu acho ela pior do que ele. Porque ela, como mãe desse infrator, ela deveria ser a primeira a falar: respeite a sua esposa e os seus filhos. Mas ela foi a primeira também a agredir a Carolina. E foi também, em vez de acolher a Carolina, pegou e expulsou ela de casa com os 3 filhos. Me admira muito essa senhora, que ela também é mãe. E uma mãe fazer isso com outra mãe é muito revoltante. E a decisão do juiz de liberar esse homem, pelo amor de Cristo, pelo amor de Deus. Isso aí. A gente leu, o Lucas leu para mim o parecer dele, por que ele liberou. E eu acho que esse juiz, ele não sabe que essa mulher, ela tem 3 filhos e 2 deles têm problemas de saúde, que essa mulher, ela tá morando de favor, ela não tem onde morar, a verdade é essa. Ela conseguiu um lugar para passar a noite ontem. Hoje a gente já não sabe aonde ela se encontra. Me parece que ela tá no mesmo lugar, né, uma casa de uma conhecida ainda, né, e assim, por outro lado, né, apesar da decisão que, ao ver da opinião pública, é uma decisão controversa, né, se tratando de uma mulher que está com essa vulnerabilidade, né, em virtude dos filhos dela, tendo que criar sozinha os filhos dela. Apesar disso, foram decretadas medidas protetivas, né, o rapaz não pode se aproximar 200 metros da Carolina Cordeiro, mas realmente isso preocupa a gente, né, porque quantos casos que a gente viu de mulheres que acabaram sendo mortas, não estou falando que isso pode acontecer, quer dizer, a gente nunca sabe o que pode acontecer daqui pra frente, né? A gente não sabe o que um agressor ele é capaz de fazer. É verdade. Porque ele não chegou a matar a Carolina, mas ele poderia ter matado e ainda teria a ajuda da mãe dele, o que torna a situação pior. Na minha opinião, assim, ela torna pior, porque a mãe dele estava sendo conivente com esse crime. Tantos casos que a gente viu no Brasil, né, da justiça soltando, né, os infratores, e aí os infratores vão lá e matam as vítimas. Eu acho que a gente precisa realmente pensar, nossas autoridades, a bancada de Roraima que está ouvindo a gente aí, por favor, gente, vamos fazer o possível para que a gente possa rever as nossas leis, né, os juízes possam criar jurisprudências cada vez mais para proteger as nossas mulheres, as mulheres do nosso Brasil que estão tão atacadas, um Brasil que tanto agride mulher, um estado de Roraima que bate recordes e recordes de casos de violência doméstica. Realmente que isso fique de lição para o nosso Brasil mudar. A gente espera por isso, para que a gente proteja as nossas mulheres, as nossas crianças, que são o nosso futuro. Que tem um olhar mais sensível para situações
Vou fechar. Porque se essa mulher ela teve coragem de denunciar, se ela está pedindo uma medida protetiva, é porque ela está com medo desse infrator. E se ela está com medo desse infrator, ela acredita que esse infrator ele é capaz de qualquer coisa. Com certeza. Então, que esse juiz e todos os outros, todos os órgãos competentes, as autoridades, eles tenham um olhar mais sensível para nós, porque nós estamos morrendo, nós estamos sendo violentadas e ninguém está fazendo muita coisa. Às vezes a culpa é até da mulher e, nesse caso, a mulher ela não tem culpa de nada. Pois é, olha só para fechar aqui esse assunto, eu quero novamente divulgar o número da Carolina. A Carolina já recebeu 600, até o momento que a gente tá gravando aqui, ela já recebeu mais de R$600 em Pix, né? Inclusive ela informou para mim, agradecendo evidentemente o nosso apoio, né, a nossa ajuda na divulgação, e que ela vai alugar um local para ela. Agora com essa grana ela vai poder conseguir alugar um local para ela, né? Eu sugeri para ela procurar a Casa da Mulher Brasileira, né, que é um local especializado em atendimentos a mulheres, né, que tem esse tipo de vulnerabilidade. E vou novamente divulgar aqui o número dela e o Pix. O número da Carolina Cordeiro, essa senhora de 40 anos, manicure, que só tem um Bolsa Família de R$650 para poder se manter, né, junto com seus filhos, que inclusive 2 deles são especiais. O número dela é o DDD 95 98410 6972. O DDD é o 95 98410 6972. Fala com ela, combina com ela sobre qual é a ajuda que você pode mandar, né, de como que você pode ajudar a Carolina Cordeiro. E ela também disponibiliza o Pix. O Pix é um celular 95 98437 8092. Repetindo, 95 98437 8092. Obrigado, Marília, pelas informações e desde já um excelente plantão pra gente nesse feriadão. Tchau, Lucas. Tchau pra você aí que tá nos acompanhando. E não esqueça, se comporte, juízo. Já sabe, se aprontar, vai aparecer aqui no site. Tchau. Exatamente. E bom final de semana. Olha, gente, hoje é sexta-feira 13. Para isso eu chamei a Adriele, que ela fez uma matéria sobre o Dia do Azar. Exatamente. Essa é a pergunta que o título da matéria dela faz. Entenda a superstição da sexta-feira 13. Então, Andrelli, você tem superstições? Eu tenho algumas. Como uma boa neta do Nordeste, eu tenho algumas superstições. A gente é muito cheio. Os nossos pais, nossos avós, né, tinham muitas histórias, né? Isso. Que ultrapassam gerações aí. Mas dessa sua matéria, quais são, pelo menos, as superstições? Destaca uma, pelo menos. Tá, a gente conhece a famosa do gato preto, né? Uhum. Que se o gato preto cruzar o nosso caminho, a gente tem anos de azar. Só que essa superstição, ela tá sendo bastante derrubada, já faz alguns anos, justamente porque os gatos pretos já costumam ser maltratados. Uhum. E aí, quando cai numa sexta-feira 13, eles são mais maltratados ainda. Então, é uma superstição que ela dá um certo problema. É verdade. Mas tem outras também, tem como passar por baixo da escada, né? Que dizem que passar por baixo da escada numa sexta-feira 13 dá azar. Nossa. Porque a escada é um sentido de elevação, e aí se você passa por debaixo dela, significa que a sua vida vai ser só ladeira abaixo. Tem história. Outras que dizem do quebrar um espelho, né? Se a gente quebrar um espelho, tem 7 anos de azar. E nesses casos, como é sexta-feira 13, o ideal seria cobrir o espelho para evitar, como se, por exemplo, a morte. As superstições assim, nesse sentido mais pesado, mas a gente tira a graça, né? Acaba sendo um dia para você relembrar essas coisas que a gente acreditava quando criança. Acho que hoje o povo nem acredita muito mais nisso. E assistir também filmes de terror e até comemorar o Halloween, né? Porque coincidentemente é outubro, Festa das Bruxas. Exato, né? Exato. O pessoal perdeu medo realmente, né? Que bom, porque o conhecimento, né? Quanto mais a gente estuda e conhece, a gente vai se livrando, né? E vai deixando isso né? Não afetar a gente, né? Porque tem coisas que a gente pensa, né? As superstições que a gente acredita, que domina a nossa vida, né? Assim, nossa, a gente não vai fazer isso aqui porque... E no final, não acontece nada, né? Tem aquela superstição, se você deixar a sandália emborcada, sua mãe vai morrer. Eu nunca vi nenhuma mãe morrer por conta disso. Mas olha, tenho certeza que muita gente já desvirou a sandália, por isso que não morreu. Mas isso tá na nossa mente, cara. Isso aí, desde criança, a gente fica... É verdade. Eu acho que teve uma superstição que você não falou aí. Teve.
foi a do guarda-chuva dentro de casa. Eu acho que essa pouca gente conhece. Mas dizem, né, até lá em casa, até hoje a avó também briga comigo. Abrir o guarda-chuva dentro de casa, em lugares fechados, também dá azar. Porque o guarda-chuva é para lugares abertos. E aí abrir dentro de casa, gente, de alguma forma vai fazer a sua vida ir de mal a pior. Que coisa, né? Eu confesso pra você que eu não sabia. Você já conhecia antes dessa daí? Já conhecia. A minha avó, né, por ser de Ceará, ela costuma muito acreditar em várias crendices. E aí essa eu já sabia há muito, muito tempo. A do meu pai era assim, se você apontar pra lua, vai crescer uma verruga na tua... Sim. Não sei se é na sua face ou no seu nariz, não sei. Mas é muito interessante. Se você quiser acompanhar aí as superstições com mais profundidade, digamos assim, entender também por que surgiu, né, a sexta-feira 13 e o medo com o número 13, né, o número do azar. Gente, eu só me lembro, como eu sou muito do esporte, né, só lembro do Zagallo falando sobre 13 letras, 13 não sei o quê, e assim, assado. Tem até aquele negócio de alguns prédios em alguns lugares, acho que nos Estados Unidos, se eu não me engano, que não tem o andar 13, já passa pro 14º andar. Sim, é verdade. Que coisa. Obrigado, Adriele, pelas informações. De nada, e um excelente fim de semana de plantão pra gente. Né? Valeu, Adriele. Valeu, até mais. Até mais. Então, minha gente, sexta-feira 13 não é sinônimo de azar, né? É sinônimo de eu desejar pra você boas notícias, né? E um excelente feriado, um excelente final de semana, juízo, se comporte, né? Como a Marília sempre diz aqui, se comporte para você não aparecer aqui nas páginas policiais. E Deus abençoe você e proteja a gente, porque a gente precisa muito, né? A gente precisa ver um mundo melhor, a gente precisa de dias melhores, né? E muito obrigado pela sua companhia em mais uma semana. O Papo de Redação de hoje termina aqui, com os trabalhos técnicos de Fabiano Lopes, Aduan Figueiredo, John Hudson e Rio Herrera. Siga as nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Twitter, como @FolhaBV, e tem a minha rede social, @LucasLuquezzi, LUCKEZIE é meu sobrenome, para a gente poder bater um papo, né, e você sugerir as suas matérias e entrevistas aqui no nosso podcast. Um grande abraço para você, até segunda-feira, se Deus quiser.